da Copa do Brasil. Amanhã entra em campo. A salva de palmas pro Vasco? A salva de palmas pro Vasco. Parabéns. Vasco, Vitória Vascão, Igor! Porra, Vitória Vascão. Cara, esse elenco é limitado, ninguém tem dúvida. Vai chorar também, igual o Felipe Bastos? Não, pô, ainda não é momento de chorar ainda. Só O elenco Só é domingo. o elenco é limitado, mas eu acredito que ano que vem o elenco vai melhorar de novo. Eu acredito no trabalho que o Pedrinho vem fazendo no Vasco. O Vasco não era favorito a esse título. E assim, pra final, o Vasco não é favorito de novo, não era favorito contra o Botafogo, não era favorito contra o Fluminense, não seria favorito contra o Cruzeiro e não é contra o Corinthians também. Mas os jogadores estão querendo ganhar esse título pela torcida. Eu acho que ninguém tá querendo mais do título do que a gente, assim, porque é a torcida que vem sofrendo durante anos. Todo mundo ficou extremamente feliz com essa chegada na final, que é coisa que não acontecia há 14 anos. Então eu acredito que ninguém merece mais esse título do que a gente, e eu acredito que o título vai vir sim para São Januário para coroar esse final de ano de 2025. E decide em casa, né? Em casa não. Decide Maracanã. no Maracanã. Decide Que é a no casa Rio do de Janeiro. Vasco. puxadinho. Decide no Rio de Janeiro. Mesmo decidindo no Maracanã, vocês não acham que o Vasco tem uma leve vantagem contra o Corinthians? Cara, o Vasco tem um histórico muito ruim contra o Corinthians. Ainda mais jogando lá na Neoquímica Arena, entendeu? Mas assim, a gente tá aí pra provar que nem sempre o favorito vai ganhar, Em né? Copa é difícil. Tem um amigo aí que falou que já tinha passado, não sei o quê. Já tava pensando na final. Já tomou taca. Era sonho, obsessão e tal. Não sou eu, hein, galera. Não, Nossa. teve um outro amigo que foi mais humilde. A gente sabia que o time era melhor, tudo, até porque a gente viu pelo Campeonato Brasileiro. Mas quem viralizou falando que ia pra final não fui eu, não. Pois é. Mas a gente sabe como é que é. Eu também tinha viralizado antes também. O pessoal me xingando também e tal. E assim, o Vasco passou dos dois, entendeu? O Vasco, assim, se fosse pela teoria, igual como o Flamengo pode ser campeão amanhã, também não é favorito. O futebol tem disso, né, cara? Por isso que o futebol é o melhor esporte já criado na Não, Terra. é a maior invenção da história Aí da você que tá humanidade. dizendo, pra meu mim. irmão. Eu não vou discutir isso. E se o Vasco conseguir ganhar esse título, eu espero que até não aconteça, mas se o Vasco ganhar esse título aí, teremos os 4 cariocas da Libertadores. Coisa Sim, que coisa nós que nunca aconteceu. debatemos isso nos programas Cara, atrás. o ano pode terminar de excelente forma pro Vasco. Um título nacional depois de 14 anos. Reforma de São Januário já prevista para 2026. Patrocínio com a Nike fechado, que vai entrar muito mais dinheiro. Vai entrar um novo patrocinador que acho que ainda não revelaram quem é, mas provavelmente deve ser a Crefisa, né? Que todo mundo já tá sabendo. E é projeção de um ano melhor em 2026, entendeu? Com mais reforços, tudo. Não é nem pilha. Seria o primeiro ano que o Vasco chegaria pro ano tranquilo. Sem crise, sem... Teoricamente. Não, assim, ó. Projeção, Politicamente. Acho que a torcida tá satisfeita Estabilizou, com... Pedrinho, assim, querendo ou não, cumpriu ali o que ele quis fazer. Em campo, o time, porra, não é essa maravilha toda, mas tem umas peças ali que... O time titular em si eu não acho ruim, cara. O problema é quando você precisa utilizar o reserva, igual eu já falei. Era o que a gente falou, por exemplo, o Freitas. O Freitas seria o João Vitor, do Vasco. A torcida toda... O Hugo Moura. A torcida toda batendo em cima do zagueiro do Vasco, o João Vitor. Todo mundo falando, cara, nosso time tá legal, mas tem um ali que não tá dando. O Vasco chegou, valeu, tchau, e contratou um cara muito acima dele, acima da média, os dois, né, na verdade. São bons zagueiros. Cuesta e o Robert Renan. E juntaram com os dois laterais que são bons também. O goleiro. Perfeito. Chegou o Cauã Barros também, que ajudou muito na segurança da zaga. O Hugo Moura não é mais titular. Agora tá jogando o Thiago Mendes, que parece que encontrou um pouquinho de ritmo de jogo, mas já no final da temporada, mas ainda, querendo ou não, ajuda mais do que o Hugo Moura, sabe? O passe do Thiago Mendes, por exemplo, ele deixou o Pumita na cara do gol contra o Fluminense. Fez um jogo bom contra o Entendeu? O Tietê, que de repente vai ganhar mais um título nacional, também... amuleto, né? Mas também não correspondeu ainda no Vasco, assim, a parte de marcação dele deixa muito a desejar. E falando um pouco do jogo, cara, assim, apesar do time do Fluminense ser melhor, que igual a gente comparou aqui 11 contra 11, o time do Vasco acho que jogou melhor os dois jogos. Eu acho que o Fluminense foi melhor no primeiro tempo de um dos jogos, mas no geral acho que o time do Vasco foi melhor. Muito por conta do ataque do Vasco também, porque o Andrés Gomes, pra mim, foi o melhor jogador da semifinal. E o Ryan também, ele tem acho que um ódio mortal do Fluminense. Até porque o Fluminense
o clube Fluminense, a instituição, sim. provocou o Ryan. E o Ryan é um jogador de muita personalidade, que não tenho dúvidas que vai voar lá fora. Provavelmente ano que vem não vai estar mais no Vasco. E ele deve ser Vasco, né, mesmo de Ele nascença, pô, né? ele foi criado Pela ali na forma que ele zoa, ele foi o criado ali na Fluminense. barreira do Vasco, entendeu? Cresceu jogando ali, fez todas as categorias de base. Eu torço que não. O pai dele jogou no Vasco, foi campeão pelo Vasco. Não sabia. Então o Ryan Foi? Pode falar. Não. Só Eu vi essa complementar notícia, eu não aqui, sabia porque não é um nome, né, conhecido Valquimar. O André, porque ele era o André não sabia. É porque foi no dia dos pais, né, no caso. Mas ele descobriu quem era. É. Vamos Não, combinar. não, que o André não... Não, mas o Vamos Fluminense... também, o né? André, beleza, jogador pra jogador. Não, é O isso Fluminense aí zoar, é uma já questão diretamente realmente o que- jogador, aí já é um pouco mais complicado, né? Aí o cara ele gosta de provocar o Flamengo. Se for o Botafogo também, ele gosta. Ele é esse tipo de É porque por isso que eu jogador. tô falando que ele deve Que ser bom, né, Vasco. cara? É por isso que eu tô Eu falando que ele gosto. deve ser Vasco, porque Não, ele tem ele isso é, dentro mas dele, também já. tem Eu jogador que gosto é... também disso, só que aí talvez, não tô falando isso, mas se o cara não der certo, aí ele tá fechando portas e pode ter virado só aquilo, entendeu? mas de repente também ele já realizou Ah, um mas dos tem- sonhos da vida dele também. E o jogador tem que ter confiança em si, né? Sim, Entendeu? com- E o Ryan, como ele tá conseguindo se destacar, ele não vai ter esse medo, entendeu? Assim como o Gabigol fazia. Hoje, que ele não consegue ir mais pra nenhum daqui, porque ele... Mas não eu- tanto. Mas o você Ryan passa muito disso pelo Diniz também, pelo trabalho que o Diniz fez com ele. Você falou sobre o Vasco, tu acha que tem um time bom, o problema é o elenco. O negócio é que já tem alguns anos, né, que a gente tem cinco substituições para poder fazer. E isso fez com que todo mundo tivesse que ter um elenco bom. Realmente, hoje você ter um time só com 11 é complicado, porque quando você tem 5 opções para mexer, é praticamente metade do time. É metade da linha. Se você excluir o goleiro, é metade de jogadores em linha. E aí você realmente modifica muito o time. E aí se entra gente que é muito pior, cara, a qualidade cai muito, aí o outro rival acaba tendo um time, querendo ou não, mais próximo. Às vezes você não precisa nem ter o super elenco, não. Mas se você tiver a galera que tá no banco com um nível próximo a quem tá mais jogando, nivelado. você ainda consegue sempre manter o nível do jogo. Não, né, numa isso linha eu boa. concordo contigo. Só que o Vasco, o Pedrinho vem depois da 777, que gastou muito dinheiro de forma irresponsável. O Pedrinho não veio com essa proposta. O Pedrinho gastou, às vezes contratou mal também. Ele tem uns deméritos dele, né? Mas acho que tem muito mais acerto. Aprendizagem, né, cara? Ele não era dirigente. Ele era comentarista quando ele assumiu a Aham. presidência do Vasco. E assim, ele mereceu as críticas que estavam acontecendo. Sim. Tanto é que com as críticas vieram as correções e ele contratou gente que colocou o Vasco na linha. Ele trouxe também um bom dirigente, que é o Entendeu? Admar Lopes também, que fez boas contratações. O negócio é que tem o radical, que queria a cabeça dele logo, sai, tchau. E ele até falou, gente, se vocês me provarem que o problema do Vasco sou eu vou embora. E assim, Entendeu? e eu acredito que por ano que vem ele vai melhorar. Vai ter uma barca, alguns jogadores que vão sair, que não estão sendo utilizados, e ele vai trazer outros jogadores, até porque tem novos patrocínios, e se o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, for para o Libertadores, dinheiro, o dinheiro da Copa do Brasil e para Libertadores vai ser maior também, entendeu? Porque você já tem a garantia pelo menos Os dos 6 jogos da jogos do fase de grupo, grupo. né? Que já te Não, rendem o só dinheiro, ganha além da se visibilidade. Pô. Não, você ganha empatando, vencendo ou perdendo, só que muda o valor, né? De cada... Acho que perder não ganha nada. Ganha, pô. Ganha, porque você tem o valor por participar da competição. Você joga 6 jogos, perdeu os 6, você não vai sair sem nada, não. Não, Você tem o tudo valor bem, de mas, participação também, entendeu? Você sempre ganha. Igor Valente, Vasco e Coritiba em 2011 decidiram a Copa do Brasil. O Vasco acabou levando. O Jonas está fludando o nosso chat neste momento, falando oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Boa noite, Jonas. Já teve e vai ter amanhã também. E domingo também terá. O Vasco teve um ídolo, ou aliás, criou-se um ídolo através do título da Copa do Brasil de 2011. Se sim ou se não, há uma possibilidade de um postulante nesse momento neste elenco? Cara, tem, em 2011, assim, se não for ídolo, jogadores que algumas pessoas consideram. Mas, por exemplo, tem o Fernando Praz, que marcou uma história no Vasco. O Dedé era pra ser um ídolo do Vasco, mas se queimou depois quando foi pro Cruzeiro, falou algumas besteiras. 63 dos maiores brasileiros. A torcida tem um carinho imenso pelo Éder Luiz também. O Diego Souza também, que também tem identificação com o Vasco. Desse elenco atual, o que a gente pode confirmar, por exemplo, o Léo Jardim, se for campeão, vai ser um cara que provavelmente vai ser ídolo. O Ryan já vai marcar o nome dele na história do Vasco cedo. O Coutinho voltou e tá querendo demais. Mas não é um dos Não é o nome, destaques não é um grande do nome, Vasco em 2025. Não, mas teve momentos que o Coutinho foi destaque. O Coutinho ajuda Qual? muito na construção. Agora, na arrancada, quando teve as 4 vitórias seguidas... 5, né? 5, 4, 5, não lembro agora. Foi O 5, Coutinho foram 5. provavelmente estava sendo
principal jogador junto com o Ryan, pô. Porque às vezes o Coutinho não tá chegando tanto pra finalizar, porque ele vem ajudar lá atrás na construção da jogada. Ele Mas tem. faltou ar aí. consegui. Hã? É, faltou Mas ar. falta o ar. O Vasco tem um pouco de dificuldade nessa parte de construção de jogada, da saída de bola, porque o Cauã Barros, apesar de ser muito bom marcando, tem essa dificuldade. O Hugo Moura não tem essa facilidade, entendeu? Então o Coutinho às vezes tá muito lá atrás, diferente do Arrascaeta, que joga já mais próximo do gol. É. Não precisa ficar voltando toda hora, entendeu? Mas assim, Coutinho, Verratti, pô, um cara que segurou a barca do Vasco É um o mó artilheiro do tempão. Vasco ainda, eu acho, né? É o artilheiro da do temporada. Brasil, pô. É. Coutinho, Verratti, Ryan, E não é um ano bom do Jardim, você falou ele também, né? Engraçado isso. o porque Léo Jardim. ele- Mas, por exemplo, ele na Copa, apareceu na agora Copa do na Brasil, pênalti. mas a Copa do Foram Brasil, quantas disputas umas de 3, pênalti? eu acho que ele decidiu pro Vasco, entendeu? Bizarro. Então não tem como falar dele na Copa do Brasil, entendeu? Ele tem muito problema, às vezes, ainda de sair do gol. Esse ano foi pior, ele tem muita essa dificuldade, entendeu? No próprio jogo contra o Fluminense, teve um lance polêmico, tudo, que a gente debateu. Parará, papum, pum, como diz o Guto, que não pode. Ah, o do vermelho, né? Que pô. deveria ter. Entendeu? Não, que não foi. Enfim, mas eu acho que esses 4 jogadores, talvez o PH também, por ter conquistado a seleção, mas eu acho que esses 4 jogadores podem virar ídolos. Farei a mesma pergunta que eu fiz pro Gustavo. Vai chegar no domingo, 8 da noite. E o que levou o Vasco a ser campeão? Por que o Vasco foi campeão? O Igor vai estar respondendo o quê? Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Não tem jeito, pô. O moleque é predestinado, o moleque é decisivo, o moleque vai fazer o gol do título, pô. É isso. Predestinado só tem um. Ah, pronto. Ele vai fazer Calma igual ele aí, fez com o JK, calma vai aí. bater no peito. Você vai fazer o Ó, gol. queria usar o espaço do Vasco aqui. O Guilherme já falou do Fluminense, o Igor já falou do Vasco. Queria falar uma coisa aqui, olhando pra câmera. Toda vez que a bola é rolada em um clássico paulista atualmente, o futebol morre um pouco, porque não tem nenhum torcedor do outro lado. No Allianz Parque, por exemplo, não tem nenhum torcedor do Corinthians, ou do São Paulo, ou do Santos, para testemunhar. Toda vez que rola a bola na Neoquímica Arena, não tem nenhum torcedor do Palmeiras, ou do Corinthians, ou do São Paulo, para testemunhar. Do Corinthians, do tem. Corinthians Do tem, Corinthians tem, do Do Santos, para testemunhar. E toda vez que a bola é rolada num clássico carioca, o futebol sobrevive novamente. O que a torcida do Fluminense e do Vasco fizeram pro Brasil, porque como eu falei, o Brasil parou para ver esse jogo. E o Brasil todo pôde testemunhar o que é o futebol em sua essência. Todas as vezes que a bola rola no Maracanã para um clássico carioca, o futebol vive. E o que fizeram em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Minas, onde tem clubes grandes, em relação à torcida, foi a morte do futebol. Foi a segurança pública dizendo que é incompetente para cuidar da segurança pública. Foi a polícia, ou as polícias, ou enfim, o poder ali que decide em relação à segurança. Eles matam o futebol. E dessa vez foi o Vasco e o Fluminense. E usando o Maracanã, que é um exemplo perfeito para que a gente veja o futebol em sua essência. O show que as torcidas fizeram. Então, fica o recado aqui, principalmente para os outros clubes. Cara, se torcida organizada ou torcedores dos clubes dos outros estados, eu tenho certeza que vocês têm inveja. Mas é uma inveja boa. Eu acho que vocês têm que se unir para brigar novamente, para ter pelo menos 10% que seja. Porque toda vez que um clássico é rolado, seja em Minas, no Rio Grande do Sul ou em São Paulo, o futebol morre um pouquinho. Então, fica esse recado aí para essa galera que está em outros estados. Perfeito? Aplausos. Posso só dar um discursinho final aqui, rapidinho? Sim. Só falando mais uma vez, o Vasco não é favorito para essa final. Eu acho que tá mais equilibrado assim do que contra o Fluminense, contra o Botafogo. Mas, cara, tô muito confiante para esse título. Acho que vem o título para São Januário. Eu acho que nenhum time quer mais esse título do que a gente. Então, tô muito confiante, muito esperançoso que domingo estarei comemorando, bêbado, de qualquer forma, muito feliz pelo Vasco. Vasco, eu te amo, é isso. Que lindo, cara. Eu me emocionei. Bom, vamos